E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 2 de agosto de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o Infut, queda hoje de 0,39%. Deixei eu esticando aqui, apesar da queda vocês veem aqui muita briga, né? Então praticamente a mesma sombra aqui, tanto superior e inferior, deixando praticamente aqui um doji nesse ponto. Ontem havia sido um dia em que havia caído, recuperado um pouco, hoje permaneceu dessa maneira. Pontos importantes para observar assim, nas operações, esse 122.800, 122.760 é um ponto que tem segurado bem. Então aqui, interessante acompanhar, da mesma forma que na parte inferior, aqui seria no ponto do 118.500, né? Então uma resistência forte, um suporte forte. Pelo tempo gráfico semanal, praticamente um doji também, então tocou aqui nessa região dessa resistência, deu uma segurada, então normal, movimento normal até agora. Em relação ao Ibovespa, hoje queda de 0,32%. O Ibovespa já deixou um cenário um pouco melhor, né? Apesar da queda, vocês veem que foi uma recuperação um pouco mais forte. Então, tocou aqui próximo a esse suporte na parte inferior, deu uma boa recuperada. Ibovespa, sim, vocês veem aqui o Ibov, que nesse ponto aqui tinha uma divergência no OBV, eu havia comentado, uma leve divergência, mas eu vi que nesse ponto hoje já deu uma retomada aqui, praticamente está no mesmo valor do Ibov, está o do OBV. Pelo tempo gráfico semanal, no toque aqui nessa resistência do 121.500, então aqui normal também. Esse aqui é um ponto que é necessário que supere, né, para que aí busque pelo menos esse alvo aqui do 126.400. Primeiro ativo de hoje, Anima, Anim3, hoje caiu 1%. É um ativo que pode deixar para amanhã um trap de venda aqui nessa região. Então tentou ganhar essa região aqui, principalmente esse candle aqui 141, segurou. Se perder aqui, deixaria ativado um trap de venda. Mas assim, é um ativo que está bem forte, né? Um ativo que o OBV mostra muita força. Então esse OBV ainda não deu sinais aqui de uma queda, né? De uma recuperada. Então, a gente já teve aqui um trap que depois, acho que chegou até no alvo, né? Esse aqui eu comentei ontem. Deixa eu ver se o alvo era mais embaixo. Não, o alvo era 3,51. Um trap que chegou a andar um pouco, mas segurou aqui, depois foi estopado. E agora pode estar formando outro trap, mais um ativo que está forte, né? Um ativo que também, nos últimos 3 dias com volume interessante, médio de 9 aqui próximo, é uma venda bem mais arriscada. Próximo ativo, Cogna 3. Ativo hoje subiu 3,31%, é um ativo que veio deixar aqui um sinal pelo semanal, chegou a ativar aqui um trap de venda, mas aqui hoje subiu 3%, média de 9 aqui próximo. Caso ganhe aqui essa região dos R$ 3,68, desativaria o trap, um movimento que daria continuidade. Mas por enquanto, continua próximo aqui a esses R$ 3,43 que foi onde fechou, é justamente essa resistência aqui que tocou várias vezes, então tem que superar aqui esse ponto. Próximo ativo, Idux 3, um ativo que hoje fechou em alta de 0,09%, segurando também nessa resistência aqui. Então vocês veem aqui o preço justamente nessa região, os R$ 22,32 pelo semanal. Pelo semanal vocês veem aqui que já é um ponto em que foi suporte anteriormente, suporte, resistência, que quase chegou a tocar também aqui. Normal mesmo que tenha aqui um tipo de briga aqui nessa região. Em relação ao mensal, uma olhadinha. Mensal superou a média de 80, a mensal continua bem, né? Mas também essa resistência aqui nesse ponto. Próximo ativo, Profarma, PFRM3. É um ativo que hoje, no início do dia, estava deixando aqui um candle que mostrava a perda desse movimento. Tinha um OBV também com uma divergência de baixa. Eu pensei que deixaria engatilhado aqui um trap de venda. Fechou na máxima, fechou com os R$ 4,30, 3,61% de alta. Então, é um ativo que está superando aqui essa resistência nesse ponto. Tenho aqui, deixa eu ver, no semanal.
É um ativo que mostra força aqui. Deixa eu ver se no semanal deixou ativado um Joy de Nápoles. Não deixou ativado um Joy de Nápoles, mas aqui a gente já tem praticamente um pivô aqui nessa região. Então, apesar dessa divergência na BV, é um ativo que pode começar a correr daqui a pouco. Confirmando aqui esse pivô. Deixa eu pegar aqui no fundo. Próximo alvo seria uns R$ 4,89. Interessante confirmar primeiro aqui esse movimento. Próximo ativo de hoje, Magalu, Magazine Luiza, MGLU3. É um ativo que hoje caiu quase 3%, deu uma diminuída, né, nesse movimento que vinha sendo de alta, vinha sendo interessante. O ABV tinha melhorado, o ABV é praticamente no mesmo ponto, né, desse movimento. Hoje o volume foi um pouco mais alto e aqui temos uma média de 80, uma média que geralmente tende a segurar um pouco aqui o preço realmente. Então, por enquanto, ponto interessante para uma compra seria esperar uma retração de 61,8 aqui desse movimento, como de de Nápoles aqui no fundo desse retângulo. Próximo ativo, Lojas Renner, LREN3, é um ativo que tem brigado muito aqui nessa região. Hoje subiu 1,88%, mas o volume fraco, né? O volume não mostra nada assim de diferente. E o ABV que segue mostrando uma divergência, né? Então o ABV está superior a esse ponto aqui. A gente tem uma divergência aqui no ABV em relação ao preço. Tem aqui também uma retração de 61,8, né? Que o primeiro alvo seria justamente nesses R$ 22,98. Próximo ativo, Açaí 3. Esse papel também deixou uma retração de 61,8, já venho comentando um tempo. O volume melhorou, superou a média de 80, mas continua aqui, né? Continua parado. O alvo desse primeiro movimento seria os R$ 14,59. Pode também aqui já ser projetado aqui um OCOI, né, que jogaria o preço mais em cima e após a superação desse preço, desse valor, já é possível também começar a projetar os próximos alvos, né? Marfrig, MRFG3, subiu hoje 0,94%, subiu pouco, um ativo que está sendo guiado aqui pela média de 3 e hoje o volume um pouco abaixo da média. É interessante o que para uma compra um pouco mais segura, né? Apesar da aleatoriedade do mercado, seria a superação das R$ 7,66, um ponto que geralmente segura. Então, uma compra aqui nesse ponto se mostra um pouco mais arriscada por estar bem próximo. Questão de 1,5% já encontraria aqui essa resistência. Próximo ativo de hoje, Minerva, BIF3. Um ativo que está brigando na média de 80, hoje o volume foi um pouco abaixo. O ABV mostra aqui um sinal um pouco maior aqui de recuperação, o ABV que estava bem feio, mas por enquanto também segue aquela projeção tanto de LREN, tanto de açaí, Marfrig também, né, que segurou aqui numa retração de 61,8 e tem caminhado. Importante agora, quem não está no papel é procurar um ponto de entrada. Aqui já eu vejo com mais dificuldade por ser um stop caro, já. Se você entra agora, o stop seria de uns 8%, né? Já é um stop um pouco mais elevado. Próximo ativo, isso aí já foi, Sebav 3. É um ativo que hoje caiu forte, caiu 3%. Vocês veem aqui desse movimento, a retração de 61,8 seria aqui nos R$ 4,84. Então aqui é um ponto que eu deixo um alarme. E vocês veem também que justamente aqui é também um ponto que segurou anteriormente, então aqui tende a ser um bom suporte. Então esse ponto que eu aguardo caso o preço venha, né, para mim se tornaria interessante aqui justamente nessa região. Próximo ativo, Copel, CPLE6. É um ativo que está próximo aqui de confirmar um OCOI, ainda não confirmou. Então aqui está nessa região, aqui seria um pouco, na superação dessa média de 80 seria, sim, para mim a confirmação mais precisa, né? Porque aqui você comprando encontra a média de 80 e esse topo anterior dos R$ 8,79, então deixa o movimento um pouco mais complexo. Próximo ativo, Vale 3. Vale é um ativo que aqui está dentro aqui de uma consolidação para mim. É possível até baixar um pouco aqui esse retângulo, né? Buscar aqui onde teria mais toque, seria mais ou menos aqui nessa região, mas deixar aqui mesmo.
Vocês veem hoje uma queda de 1,63%. Desse movimento de alta, a gente puxar que esse movimento se originou, estaria justamente na retração de meio 1,8 dele. Então aqui já é um ponto interessante de deixar um alarme, caso confirme que esse movimento. O volume do ativo melhorou muito nos últimos dias, a gente tem aqui praticamente 8 dias com volume um pouco mais alto, então vou deixar um movimento interessante aqui. Em relação a Joy de Napoli, não tem ainda, deixa eu ver pelo semanal. Pelo semanal também não. Então, semanal, semana passada deixou um candle bem feio aqui. Mas é isso que tem para Vale por enquanto. Próximo ativo, Ambev. Ambev é um ativo que o OBV eu achava interessante, né? O OBV estava superior aqui a esse ponto anterior, mas aqui já bem encaixotado, né? Então, Ambev interessante é o quê? Ou espera aqui a confirmação desse rompimento, ou aguarda aqui esse movimento um pouco mais para baixo. Também pode ser buscado aqui uma retração, né? Que seria justamente desse movimento, mas aí teria que esperar cair muito ainda. Por enquanto, nada em Ambev. Itaúsa. Itaúsa é um ativo que deixou engatilhado nesse ponto um trap de venda, não ativou, e é um ativo que mostra força em relação ao OBV. O OBV de Itaúsa está bem além do preço do ativo, então a gente tem aqui, traçando essa linha, seria mais ou menos essa linha aqui, praticamente o mesmo ponto, enquanto o OBV já foi muito além, o preço permanece aqui engatilhado, permanece preso. E por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir o vídeo e comentar, até a próxima.